Salve, salve rapaziada aqui do canal, chegando para mais um vídeo na tarde desta terça-feira, dia 4 de novembro de 2025. Pois é, amanhã, dia 5, completa 5 anos de Abel Ferreira no comando do Palmeiras. E o vídeo de hoje, como tá aí no título, é um pedido de desculpa, mas um pedido de desculpa carregado de uma reflexão. Eu sei que vocês aqui do canal, chegaram a esse canal muitas pessoas depois do vídeo que eu fiz criticando e praticamente pedindo a saída do Abel Ferreira depois do Mundial de Clubes no meio desse ano, porque eu não conseguia ver perspectivas do Abel conseguir dar um jeito nesse time. E eu estava completamente errado. Já assumi isso aqui, já reconheci que estava equivocado e, como já disse aqui no meu próprio canal, em outros microfones, que reconhecer quando a gente está errado demonstra humildade. Porque tem gente aí, principalmente agora, nessa era taxativa do jornalismo, que as pessoas não abrem mão da sua própria opinião, não se permitem estar equivocados, não se permitem voltar atrás num tipo de pensamento, num tipo de ideia. Eu, na minha mais absoluta mediocridade, pedi desculpas, claro, no sentido, não que eu tenha cometido um crime nem nada, mas eu estava equivocado, que eu talvez tenha me deixado levar pela emoção daquele momento, do Palmeiras ser eliminado do jeito que foi pelo Chelsea, com o Everton falhando, com o Estevão dando risada na coletiva, o próprio Abel dando risada na coletiva, pelas coletivas do Abel, muitas vezes infelizes. E eu me deixei levar por aquela raiva, por aquela falta de perspectiva, de olhar para o time do Palmeiras, um time bom, com bons jogadores contratados esse ano, mas que, claro, demandam um tempo para se adaptarem, para se ambientarem. E olhei para tudo isso e joguei a culpa em quem, naquele momento, talvez tivesse a culpa mesmo, que é o Abel Ferreira. E aí o estopim vem contra o Corinthians, numa eliminação em casa, com o Palmeiras tendo jogador expulso, não jogando absolutamente nada. O Abel, mesmo com 10 jogadores errando nas substituições, me deixei levar pela raiva e acabei xingando sim o treinador. E ali, estava na arquibancada, como muitos xingaram. E ali eu vi o clube caminhando para um momento complicado, para um momento de polarização, porque muitos pediam a saída do Abel e muitos queriam que ele ficasse. Havia um racha dentro da própria torcida. E isso, eu fiquei assustado quando vi pessoas brigando, saindo na porrada no Gol Norte do Allianz Parque naquele dia, na fatídica eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil deste ano. E ali eu fiquei mais certo ainda de que, de fato, era o fim do ciclo da era Abel Ferreira no comando do Palmeiras. Estava enganado porque o Abel, resiliente como é, competente como é, do mesmo jeito que é teimoso, do mesmo jeito que é egocêntrico, do mesmo jeito que é arrogante por vezes, mas é muito competente como treinador, deu a volta por cima, arrumou a equipe e colocou o Palmeiras na final da Copa Libertadores da América e na liderança do Campeonato Brasileiro. Estamos agora faltando 8 jogos para acabar o Campeonato Brasileiro e o Palmeiras tem boas chances de levantar sua 13ª taça de campeão nacional, o maior campeão do Brasil que é. Todo esse longo preâmbulo para dizer o quê? Que nós, palmeirenses, temos que agradecer por, no dia 30 de outubro de 2020, o perfil oficial do Palmeiras anunciar Abel Ferreira como técnico do Palmeiras, porque ali mudou a nossa história. Estamos vivendo a era mais vencedora da história do Palmeiras. O Palmeiras já havia vencido antes do Abel em 2015, em 2016, em 2018, mas nunca um técnico completara um ano de trabalho à frente do Palmeiras. O único que acabou acontecendo isso foi Luiz Felipe Scolari, que acabou não resistindo depois da Copa América de 2019 e deixou o comando do Palmeiras depois de um 3-0 para o Flamengo no Maracanã. Veio Mano Menezes no seu lugar. O que aconteceu? Caiu também depois de uma derrota para o Flamengo. E o Palmeiras tentou Jorge Sampaoli, trouxe o Luxemburgo, e foi o que foi a passagem do Luxemburgo pelo Palmeiras. Mesmo com o título paulista, o time era um grande mar de nada. Ele revelou alguns jogadores, deu sequência para garotos que foram importantes, sob o comando do cara que viria depois da demissão de Luxemburgo, Abel Ferreira. No dia
5 de novembro de 2020, ele estreia contra o Bragantino. Palmeiras vence por 1-0, gol de Wesley. E a partir dali, a história começaria a ser escrita. E o Palmeiras alcançaria números, como a matéria que eu tô aqui no Globo Esporte. Inclusive, recomendo que todos leiam para nos lembrarmos do um passado recente. Temos números aqui do Abel que são impressionantes, que eu até grifei aqui. Desde a estreia da atual comissão técnica em 5 de novembro de 2020, o Palmeiras conquistou 10 títulos, com 387 jogos, 226 vitórias, 91 empates e apenas 70 derrotas. O Abel é o técnico com mais partidas consecutivas na história do clube e com mais títulos, empatado com a lenda Oswaldo Brandão. Ele pode se isolar na lista de maiores campeões no fim desse ano, se o Palmeiras for campeão da Libertadores e campeão brasileiro. Esse é o tamanho de Abel Ferreira na frente do Palmeiras, que às vezes a gente deixa passar despercebido. Às vezes a gente deixa de valorizar. E eu me sinto à vontade aqui, porque mesmo nesse vídeo que eu peço a saída do Abel, que eu acredito que o fim acabou, que o ciclo se encerrou, que era o momento de uma ruptura no trabalho, mesmo ali eu reconheço, isso eu sempre reconheci na minha vida. Reconheci tudo que o Abel havia feito até aquele momento no meio desse ano. Tudo, tudo. E pode ser que o Palmeiras não ganhe a Libertadores, não seja campeão brasileiro, e ainda assim eu vou defender que o Abel fique até 2027 nesse momento. Eu mudei de ideia. Para mim não tem que encerrar o ciclo nesse final de ano. Para mim ele tem que encerrar quando a Leila encerrar o seu mandato. E se quiser ficar, que fique. Se tiver qualidade, se tiver afim, se estiver motivado, como está nesse momento, que fique. Que fique à frente do Palmeiras. Por que eu tô falando tudo isso? Por que me bateu esse sentimento hoje de falar, cara, não dá. Eu tava aqui, né, trabalhando, fazendo algumas coisas pro Futeboteco, alguns cortes para as redes sociais, e me deparei com um show de horror na sede da CBF. Um show de constrangimento, um show de xenofobia, um show de atraso, um show do que simboliza a realidade dos técnicos brasileiros nesse momento. Eu vou colocar aqui para vocês e aí depois a gente comenta. Só para contextualizar, olha essa chamada aqui do GE. Ao lado de Ancelotti, Leão diz: não gosto de treinadores estrangeiros no meu país. Cara, isso é uma frase, assim, é até difícil de classificar, mas é uma frase absolutamente preconceituosa. Absolutamente preconceituosa, que denota o momento dos técnicos brasileiros. E por isso eu reitero aqui, palmeirense, agradeça por ter Abel Ferreira no comando do nosso time. Agradeça. Sempre disse que eu não gosto de treinadores estrangeiros no meu país. Estou falando aqui na frente da nossa casa. Aqui não é o dono, o presidente. Aqui são os atletas presidentes dessa instituição. Devemos satisfação e agradecimento a todos. Mas nós temos que estar presente aqui. Então, o que eu mudei? Do lanche lá fora, do café lá fora, para a minha palavra agora aqui. Antes eu falava que eu não suportava e não suportaria treinadores, e você sabe que eu já falei isso, né, Zé? Você sabe que eu já falei isso e não minto, não mudo a minha opinião, mas tenho que ser inteligentemente o suficiente para dizer que nisso tudo tem um culpado. Nós. Nós, treinadores, somos culpados da invasão de outros treinadores que não tem nada Invasão. Mano. a ver com isso. Não estamos falando de nome, não estamos falando de nacionalidade. Estamos falando de erro nosso. Eu já parei. Eu não sou mais treinador, não sou mais atleta. Mas continuo dando a minha colaboração quando solicitado. Portanto, mudei de ideia nesse exato momento. Quero falar a você, Wagner, que toda colaboração, já fui presidente de sindicato, Olha a cara de do tudo. Ancelotti. Desculpe. Meu Que Deus. toda colaboração que você precisar de um treinador antigo, para passar algumas coisas para o jovem, tem o Zé Mário também, que é meu companheiro, eu vejo vários companheiros aqui, e muitos novos que eu não conheço mais.
inclusive ex-jogadores que trabalharam comigo, que eu não reconheço, me desculpe, mas Wagner, você tem tudo para se tornar uma pessoa muito e muito importante para nós brasileiros. Portanto, boa sorte no seu futuro. E boa sorte para você também. Ok? Meu Deus, cara. Isso aqui é constrangedor, gente. Isso aqui é absolutamente constrangedor. Um cara chega no nosso país para trabalhar na seleção mais vitoriosa do mundo. O cara que é o técnico mais vencedor da história. E a cara de constrangimento do Ancelotti ali. Meu Deus do céu, cara. Que fundo do poço nós estamos. E por isso eu reitero, agradeça de ter Abel Ferreira à frente do Palmeiras. Agradeça. Agradeça, porque, olha, é duro, viu? O próprio Abel, que já teve discursos que flertaram também com isso, de se colocar acima, de querer ensinar, de querer, sabe, dar aquela carteirada. Mas o que eu tô falando aqui é de qualidade de treinador. Campo, bola, gestão de grupo, títulos, inteligência do que é o futebol atual, das mudanças do jogo, que esses caras aqui do Brasil, que foram vencedores num passado já distante e acham que vivem nesse tempo ainda, e não vivem mais, e ficaram para trás por culpa deles mesmos. Não adianta chamar de invasão, não adianta dizer que não gosta de estrangeiros. Que coisa patética o dia de hoje. Que coisa patética. Felipe Luiz, perto desses caras, é uma gota no oceano, assim. É muito bom termos o Felipe Luiz aqui. Eu reconheço o trabalho desse cara. Muito bom treinador. Muito bom. Tem um futuro brilhante pela frente. O Abel é a mesma coisa. Tem um futuro brilhante pela frente. E deve muita coisa, claro, ao Palmeiras, que acreditou nele, que, reitero aqui, a matéria do Globo Esporte traz hoje todos os detalhes, o livro do Abel traz os detalhes também da chegada dele ao clube. Não foi por acaso. É um cara que estuda, que trabalha, se atualiza. Temos nossas críticas a ele como torcedores? Temos. A sua teimosia, a sua insistência, alguns resultados que ficaram pelo caminho que poderiam ter sido diferentes se ele tivesse agido diferente? Sim. Mas ele é um ser humano também, ele erra. Como nós erramos. Mas é um momento de reflexão, gente. Reflexão, porque esse vídeo do Leão, tem o vídeo do Oswaldo de Oliveira também. Uma coisa assim constrangedora. Constrangedora. Ao invés de esses caras, técnicos brasileiros, aprenderem com o Ancelotti aqui, o tratarem muito bem. Não estou dizendo que estão tratando mal, mas isso que o Leão fez é tratar mal. Dizer na cara do italiano, não gosto de estrangeiros, invasão no nosso país. E que isso? Ao invés desses caras aprenderem, sugarem tudo que um técnico do quilate de um Ancelotti tem para contribuir para o futebol brasileiro, não fica esse show de xenofobia. Que esse é o nome. Então, olha, eu senti nojo do que eu vi hoje com essas declarações de Oswaldo de Oliveira e de Emerson Leão perante o técnico da seleção brasileira. Gostaria muito que o Ancelotti ganhasse o título da Copa do Mundo para esfregar na cara, para mostrar a incompetência que permeia o nosso país. Porque esses caras, Leão, Oswaldo de Oliveira, Mancini, esses caras já trabalharam fora. Já trabalharam fora e foram absolutamente bem recebidos nos lugares onde foram. Japão, Catar, Emirados, enfim. Foram muito bem recebidos. Muito bem recebidos. O Nelsinho Batista foi ao nosso podcast no Futebotec e falou isso. Pô, era muito querido no Japão, era uma lenda. E aí aqui, por incompetência deles, de não acompanharem, de não aprenderem com quem está vencendo, com quem por mérito está onde está, preferem ir no discurso vazio, fácil. Sou contra estrangeiros, não gosto de estrangeiros. Que coisa ridícula.
Que coisa ridícula. E aqui tem o discurso do Oswaldo de Oliveira, eu achei aqui pra vocês. Vamos ver aqui no vídeo da TNT. Olha, gente, olha que coisa patética. Tomara, inshallah, nós cheguemos a ter... Olha a cara do Ancelotti, velho. Tipo, o que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui? Inshallah, meu Deus do céu, cara. Novamente, os treinadores brasileiros brilhando, dirigindo os clubes e, quando é claro, o Ancelotti foi embora depois de ser campeão lá também, e volte o brasileiro. Nossa, cara, que é isso, velho? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ó, e aqui mais uma notícia que saiu agora, hein? O Wolverhampton, time da Premier League, lanterna da Premier League, demitiu o Vitor Pereira, que falavam aí ser melhor que o Abel Ferreira. E o Wolverhampton procurou o Abel, que negou mais uma sondagem do futebol inglês para ficar no Palmeiras. E segundo aqui a ESPN, o Abel tá muito, muito próximo de anunciar aí a sua renovação com o Palmeiras até 2027, até o fim de 2027, quando acaba o contrato, acaba o período eleitoral, o período de mandato da Leila Pereira à frente do Palmeiras. É isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido o ponto da crítica e agradeçam por ter Abel Ferreira à frente do comando do Palmeiras, porque olha o nível do que temos aqui. Oswaldo de Oliveira já passou pelo Palmeiras no início, foi o primeiro técnico do início da era vencedora do Palmeiras. O Palmeiras foi vice-campeão paulista com ele no comando. Leão, que é um dos maiores, se não o maior goleiro, tecnicamente falando, da história do Palmeiras. E olha o que esses caras viraram. Olha o que esses caras pensam. Olha o que esses caras defendem. O absurdo. Então temos que agradecer sim por ter um técnico do nível profissional e do nível de campo, bola, gestão, profissionalismo do Abel Ferreira, que mais uma vez está aí, nas cabeças, brigando pela Libertadores e brigando pelo Campeonato Brasileiro. Devemos sim ser humildes e pedir desculpa quando estávamos errados. A crítica ao Abel fazia sentido na época, como a gente já contextualizou aqui no início do vídeo, mas nada como um dia após o outro. E tá tudo bem se estivermos equivocados. Beleza? Deixa o like, deixa a sua inscrição, seu hype, que é muito importante pro conteúdo. E claro, comenta aí que eu quero saber a sua opinião sobre esse show de horror hoje na CBF. A gente vai se falando, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, avante palestra.